Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o evangelista Wellington Carlos. E hoje eu quero fazer uma pergunta bacana para cada um de vocês, tá? Você tem guardado o seu coração? É isso aí, você tem guardado o seu coração? Nós falamos tanto de coração, de emoção, de emoções, né, que nós trazemos no coração, que nós amamos pessoas e ainda a gente brinca, olha, eu te carrego no meu coração. Mas será que a gente tem guardado o nosso coração? Porque a gente só guarda coisas que são importantes para nós. Nós só guardamos coisas que nós temos apreço. Vou dar um exemplo, né? Que se você ganhar um brinco, um colar, um relógio de alguém que é muito especial para você, você logo ao chegar na sua casa, você vai preparar um lugar especial, um cantinho todo ajeitadinho para guardar aquilo, porque é algo que você dá muito valor. Talvez sentimental, talvez até financeiro. É algo que você de fato dá valor, tá? Então, se eu sei que eu só guardo coisas importantes, será que eu tenho guardado meu coração? Porque, ao contrário do que a gente pensa, o coração ele é algo muito importante, principalmente para a nossa vida. É no coração que nós aprendemos que... E quando eu falo coração, gente, eu estou falando de um termo intelectual, tá? Estou falando da nossa mente. É no coração que nós guardamos coisas boas e coisas ruins, amarguras ou paz, alegrias, felicidades, ou rancor, falta de perdão. Isso tudo é armazenado no coração. É importante a gente entender que, ao contrário do que nós pensamos hoje, que o coração é esse órgão, é algo sentimental somente e emotivo, nos tempos do Antigo Testamento, e é onde nós leremos aqui a base bíblica, o coração ele era muito dito como algo se referindo ao intelecto das pessoas, à mente das pessoas, ao que as pessoas pensavam, o modo que as pessoas agiam. Então, a gente tem que ler, o versículo que eu vou ler agora, nós temos que ler à luz disso, entendendo que a Bíblia no Antigo Testamento não fala de coração como algo sentimental, de como algo emotivo, mas de como algo intelectual. Como eu posso explicar melhor? O ser humano depende do coração, por quê? Porque o coração, na realidade, é a sua mentalidade. É aquilo que ele pensa, aquilo que ele é, aquilo que ele decide, aquilo que ele deixa de fazer ou que ele faz, tá? Tem uma palavra muito bacana aqui, e eu vou estar lendo, que está em Provérbios capítulo 4, verso de número 23. Olha só o que vai dizer aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde, pois, o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cara, eu não sei vocês, mas descobri que a minha vida depende do meu coração. Basicamente, eu começaria a dar mais valor para ele, não é? Talvez se a gente trazer, melhor dizendo, para termos técnicos, se hoje o meu coração der um piripaque, Deus nos livre, mas se hoje acontecesse algo e eu fosse socorrido a tempo, chegasse no médico e o médico falasse, olha, o seu coração não tá legal aí, tem umas veias entupidas, tem isso, tem aquilo outro, e você tem que começar a cuidar do coração, porque senão você vai morrer, não é? Eu ia falar, poxa, eu tenho que começar a cuidar de fato do meu coração. Então, logo eu ia melhorar a minha alimentação, os meus hábitos eles iam se tornar mais saudáveis. Eu ia começar a dar mais atenção para o meu coração, correto? Por quê? Porque se eu não der essa atenção, eu certamente vou morrer, não vai ter jeito. Esse é o resultado final, certo? É o veredito. Aqui nós acabamos de ler que nós precisamos guardar o nosso coração porque dele depende toda a nossa vida. E como eu disse anteriormente, aqui não está falando de questões físicas somente, né? E também não está falando de questões emocionais e sentimentais, mas está falando de questões intelectuais. Quando a Bíblia fala sobre o coração no Antigo Testamento, está falando sobre a nossa mente, de maneira que nós precisamos guardar os nossos pensamentos, guardar quem realmente nós somos, para que as coisas elas andem bem na nossa vida, não é? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, ou se você ainda não se considera cristão, ou se você é simplesmente um simpatizante do cristianismo, você precisa entender que é na sua mente que provém todas as coisas. É do seu coração intelectual que provém todas as coisas, certo? E se você tem uma vida desregrada, se você tem uma vida totalmente destruída, se você tem uma vida de vício, se você ainda tem uma vida de pecado, se você tem uma vida que você não está achando legal, você precisa parar hoje e examinar o seu coração. E quando nós lemos este versículo, é como se o Espírito Santo de Deus estivesse falando para nós, como aquele médico que eu já citei anteriormente. É como se hoje nós chegássemos diante do médico espiritual, do médico da nossa vida, do médico da nossa mente, da nossa alma, que é o nosso Senhor Jesus, e ele falasse, olha, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu coração espiritual,
porque dele depende toda a sua vida. Se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar do seu coração espiritual, você vai morrer. E os passos que nós temos que dar para que esse tratamento comece são passos em direção a tudo aquilo que este médico nos instrui. E Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Certo? Jesus também disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim." E as instruções do Senhor Jesus é que nós cheguemos ao Pai, ou seja, ao Deus Santo e poderoso. A instrução do Senhor Jesus é que nós sejamos pessoas melhores, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Isso é guardar o coração. Isso é falar: eu estou disposto a cuidar do meu coração, Jesus. Eu estou disposto a cuidar da minha vida espiritual, porque se eu não cuidar, eu vou morrer. Porque só existem dois caminhos, a morte e a vida. Cristo está te chamando para a vida, entendeu? Ele está falando: olha, do que depende a sua vida, certo? É aquilo que você, ou melhor, ele está falando: a sua vida depende do seu coração. E você precisa guardar o seu coração. Se a sua vida está indo de mal a pior, significa que o seu coração está jogado, sabe? Ele está lançado em qualquer canto da sua vida, ele está lançado em qualquer canto do seu entendimento. E não é isso que Cristo quer para você. Cristo quer que você pegue o seu coração, guarde ele como um tesouro que ele te deu. Porque se você guardar o seu coração, Cristo vai encher eles de coisas preciosas. O seu coração vai se tornar um cofre de tudo aquilo que Deus quer que você tenha de valor, que é a paz, a alegria, a amabilidade, todo o fruto do Espírito. Esse é o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Esse é o plano e o propósito de Deus para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Você precisa entender isso, que o seu coração deve ser, ainda que ele não seja nesse momento, deve ser algo precioso para você. Deve ser algo que você deve guardar com 7 chaves, sabe? Para falar o português mais claro, você deve guardar com 7 chaves, com todas as suas forças. Você precisa pegar o seu coração, guardar ele e falar: aqui é uma terra onde só eu e o nosso Senhor Jesus pode entrar. Essa é uma terra que só eu e Deus conhece, tá? E a Bíblia vai mais além, diz que na realidade essa terra só quem conhece é Deus, né? Nós mesmos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Porque nós deixamos ele distante de Deus e algumas vezes ele nos leva para mais distante ainda, nos enganando, mostrando que aquilo é melhor ou aquilo outro é melhor ainda, quando na realidade o melhor é Deus. É importante a gente entender que a Bíblia também diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas, vigiam os guardas, não é? Então, não basta só eu guardar o meu coração, eu tenho que colocar Cristo Jesus como segurança principal do meu coração. Porque aí, de fato, ele vai sempre barrar todas as coisas ruins que estiverem tentando entrar no meu coração e no seu coração. E nós seremos prósperos no nome do Senhor Jesus. Então, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Amém?